Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tópico muito importante quando a gente está começando a estudar técnicas de controle na representação em espaço de estados, tá? Que é como que eu observo os estados do sistema, como que eu faço uma estimativa das variáveis de estado dessa representação que eu estou trabalhando, tá? Como a gente viu nos outros vídeos, né, a realimentação estática de estados, ela necessariamente precisa que eu tenha acesso a todas as variáveis de estado da minha representação para que eu consiga fazer a realimentação dessa variável, né, ou dessas variáveis, para eu poder fazer a minha malha de controle funcionar. Note que agora eu não estou mais fazendo uma realimentação da saída, como a gente estudou lá em sistemas de controle, né, nas disciplinas clássicas de sistemas de controle, né? Agora a gente está propondo fazendo uma realimentação do sistema que ela é baseada na realimentação das próprias variáveis de estado da representação que eu estou trabalhando. A questão é que isso envolve necessariamente eu ter disponíveis essas variáveis de estado para fazer a realimentação. E em muitos casos, essas variáveis de estado, elas são internas do sistema. Eu só tenho acesso, em geral, à entrada e à saída do sistema. Então, essas variáveis de estado, ou elas vão ter que ser medidas de alguma forma, e isso muitas vezes não é possível, dada a quantidade delas, dada a particularidade delas. Então, muitas vezes eu não consigo medir todas as variáveis de estado de um sistema que eu preciso, tá? Mas eu ainda preciso fazer essa realimentação dessas variáveis de estado. Então, portanto, eu preciso arrumar algum jeito de estimar, de observar essas variáveis de estado, tal que eu possa usá-las para fazer a realimentação estática de estados, que é a minha proposta de controle nessa nova representação que a gente está tratando. Então, nesse vídeo, a gente vai discutir exatamente como que a gente faz essa estimativa, como que a gente faz a observação desses estados, tá? A fim de poder usar ele na representação, na realimentação estática de estados, que a gente discutiu nos outros vídeos. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, então, como eu acabei de dizer, para fazer a realimentação estática de estados, eu preciso, né, ter essas variáveis à disposição, e nem sempre eu as tenho, tá? Então, o que eu vou precisar fazer é fazer uma estimativa dessas variáveis de estado seguindo alguma métrica, alguma estratégia que me permita garantir que esses estados estimados, eles tenham boas ou características próximas em relação àquele sistema real que eu estou tratando. Então, para realizar essa tarefa, a gente vai utilizar o argumento, o recurso de engenharia chamado observador de estados, que ele vai fornecer uma estimativa das variáveis de estado com base na medição da entrada e da saída e das matrizes A, B, C e D da minha representação. Então, basicamente, eu preciso ter, para fazer essa observação, para fazer essa estimativa, eu preciso ter acesso à entrada e à saída do sistema, tá? Não preciso ter acesso a mais nada interno do sistema, exceto a entrada e a saída. Mas eu preciso de uma representação em espaço de estados, por meio das matrizes A, B, C e D, que ela represente bem o sistema que eu estou tentando fazer o controle dele. Então, note que todo o nosso raciocínio ele vai ser feito como se eu conhecesse perfeitamente as matrizes A, B, C e D daquele sistema que eu estou trabalhando. Mas, a rigor, o que eu preciso é de uma representação em espaço de estados, um modelo para esse sistema, nessa representação, na qual as matrizes A, B, C e D, elas sejam capazes de representar bem a dinâmica do sistema que eu quero controlar. E aí eu vou usar a estimativa de estados desta representação para fazer a realimentação do sistema. Vamos ver como é que é a ideia. Vamos começar aí da representação em espaço de estados de um sistema dinâmico contínuo. De novo, quando a gente está falando de representação em espaço de estados, todos os argumentos matemáticos que a gente usa para os sistemas contínuos, eles também valem para os sistemas discretos. Obviamente, as características de cada um dos domínios ela é diferente, tá? Mas o raciocínio, a metodologia matemática que eu uso para encontrar os resultados é basicamente a mesma, né? A mesma metodologia qualquer que seja o domínio que eu esteja trabalhando, tá? Então, a gente vai considerar aqui o caso contínuo, sem nenhuma perda de generalidade, tá? Então, eu tenho x ponto igual a ax mais bu, y é igual a cx. Uma representação em espaço de estados de um sistema típico que a gente vai tratar aqui agora. Bom, como que o nosso observador de estados ele vai funcionar? A gente deseja obter uma estimativa x-chapéu, ou seja, uma estimativa do vetor de variáveis de estado do sistema ao longo do tempo, para os estados originais desse sistema, tá? Ou estimados para esse sistema. A rigor, a gente vai ter acesso apenas à entrada e à saída da planta. É o que a gente tem disponível, tá? A entrada da planta, a saída da planta. E a gente também vai ter um possível modelo para essa planta em uma representação em espaço de estados.
Isso vai levar a gente, né, a ter uma matriz ou matrizes A, B e C, que são as matrizes desta representação em espaço de estados, tá? Então, uma ideia que a gente vai usar aqui para fazer essa estimativa dos estados é fazer o quê? Pegar esse modelo da planta que eu tenho, que eu estou colocando como sabido, essas matrizes A, B, C, tá? Para elas gerarem para mim uma saída estimada. Essa saída estimada, ela vai ser feita de que forma? Eu vou comparar a saída do meu sistema, que é a saída real da planta, com a saída estimada deste modelo, e a diferença, o erro entre essas duas saídas, eu vou usar para realimentar o meu modelo de forma a fazer com que os estados estimados convirjam para aqueles estados reais da planta, caso a planta tivesse a mesma representação em espaços de estados, ou seja, ela fosse perfeitamente igual à representação em espaços de estados que eu tenho, tá? Então, a gente vai pegar essa saída, comparar com a saída real da planta, isso vai me gerar um erro de saída, de representação da saída que o meu modelo está cometendo em relação à saída real da planta, tá? E eu vou realimentar esse erro por meio de um ganho KO, que eu tenho que achar, né, de forma que o erro entre as saídas seja reduzido e, portanto, eu obtenha uma representação, uma estimativa da variável de estados que seja a mais fidedigna possível dentro do que aquele modelo da representação espaço-estados pretende explicar da planta, tá? Isso é melhor visto nessa figura aqui, tá? Então a gente vai usar o seguinte racional aqui, né, o seguinte raciocínio, em que KO é o vetor de realimentação, né, que eu preciso determinar para que essa coisa funcione. Basicamente, aqui na parte de cima, eu tenho a minha planta, tá? Isso aqui entra um sinal U, sai um sinal Y, tá? Então, essa planta aqui, eu não tenho acesso a nada, a não ser a entrada e a saída dela, tá? Aí eu faço a consideração de que esta planta ela pode ser representada por um modelo em espaço de estados, com matrizes A, B, C, tá? Ou seja, esse modelo em representação em espaço de estados, ele representa bem a relação entrada e saída do sistema dinâmico que eu estou interessado em estimar as variáveis, tá? Então, eu tenho aqui as minhas matrizes A, B, C, neste modelo que eu tenho acesso a ele, eu consigo simulá-lo ao longo do tempo, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse modelo ele vai gerar para mim um X estimado, que é o vetor de estados estimado para esse sistema nessa representação. Como que ele faz isso? O meu modelo, através da matriz C deste modelo, vai me gerar uma saída do modelo, um sinal Y de T estimado do modelo. Eu também tenho o sinal Y de T que vem da planta. Então, eu faço uma comparação entre os dois, eu vou ter um erro entre a saída do modelo e a saída da planta. E esse erro eu passo por um ganho, uma matriz, um vetor de ganhos, tá? Que vai pegar esse erro e vai expandir num vetor de variáveis de estado que eu vou somar no meu modelo. Ou seja, quando eu faço isso, basicamente, quando eu realimento um erro dentro de um modelo, né, basicamente é o sistema em malha fechada, que a gente vai lá na nossa teoria de controle. Quando eu estou realimentando o erro do meu sistema, ou seja, o erro entre a referência e a saída, basicamente eu estou querendo fazer um ganho de controlador ou projetar um controlador de forma que esse erro reduza ao longo do tempo. Então, é basicamente a mesma ideia. Eu tenho aqui uma saída estimada pelo meu modelo e uma saída da minha planta. Eu vou comparar essas duas saídas, isso vai me gerar um erro na saída, que é a única coisa que eu tenho disponível da minha planta real. E esse erro das saídas eu vou usar para realimentar por meio de um ganho estático o meu modelo, de forma a reduzir progressivamente o erro entre as duas saídas. Chegando ao estágio em que esse erro é zero, ou seja, o erro entre a saída do sistema real e a saída do meu modelo é zero, isso significa que o meu modelo está representando perfeitamente bem a saída do meu sistema. E, portanto, essa variável de estado estimada x chapéu é uma boa estimativa para este modelo da representação em espaço de estados ou do sistema que essa representação em espaço de estados tenta explicar, tá? Bom, então vamos ver como que a gente faz a mágica aqui. Bom, vamos pensar aqui no meu modelo, tá? Nas expressões de espaço de estado do meu modelo, tá? Então, x chapéu ponto, ou seja, a derivada das estimativas da minha variável de estado, tá? No modelo. Ela é igual a ax mais bu mais k0 y de t menos x chapéu estimado.
Ou seja, é basicamente o que esse modelo está fazendo, tá? Então, o x-chapéu, que é esse sinal aqui, ele é composto por 3 termos, né? B vezes U, que é a entrada do sinal, que também está aplicado à planta, tá? Então, B vezes U, mais a matriz, o efeito da matriz A, né? Então, A x chapéu, que está somando aqui, então A x chapéu, mais esse termo externo aqui que vem do KO. Então, é KO, que é o ganho que eu tenho que achar, o Y de T, que é exatamente o sinal que vem da minha planta, menos a estimativa da saída do meu modelo. Então, menos C x chapéu. Então, essa expressão aqui, basicamente, ela representa o que está aqui dentro desse pontilhado aqui, tá legal? Que é o meu observador de estados. Naturalmente, eu posso colocar o x-chapéu aqui em evidência. Eu tenho a matriz A, eu tenho o C aqui no finalzinho, multiplicado por KO. Eu posso colocar isso em evidência, vai dar A menos KOC, x-chapéu, mais BU de T, mais KOC x de T, tá? Então, esse CX de T é exatamente a saída da minha planta. Seria o estado real que está lá dentro da minha planta, tá? Caso essa planta pudesse ser perfeitamente representada por esse modelo, eu estou sempre reforçando isso, porque isso tem uma importância que a gente vai falar mais tarde. Então, supondo que a minha planta ela pode ser perfeitamente representada por essa representação espaço de estados do meu modelo, então, essa saída seria C vezes X, que é o estado interno da minha planta que eu estou tentando estimar, tá? Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? Note, a gente quer fazer com que esse observador de estados ele seja capaz de prover para a gente uma representação dessas variáveis de estado com o menor erro de estimação possível. E o nosso erro de estimação aqui vai ser aqui escrito na forma seguinte. Olha, eu tenho o erro entre os estados reais do sistema e o estado estimado. Ou seja, E de T é igual a Cx menos x-chapéu. Então, eu quero que esse erro entre o meu vetor de estados real da planta e o meu vetor de variáveis de estado estimado seja zero quando t tendendo a infinito. Ou seja, quando eu, para algum tempo, isso vá convergir, tá? Porque senão o meu observador não está funcionando, quer dizer, ele não está fazendo aquilo que eu preciso que ele faça, nem em erro estado estacionário, tá? Então, o nosso requisito básico aqui é garantir que esse erro vá para zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essas duas expressões, né? E ponto é igual a x ponto menos c x chapéu ponto. Aí eu pego esse x ponto aqui, é a representação espaço-estados do meu sistema real, AX mais BU. E esse x ponto chapéu, né, o x chapéu ponto, é exatamente a expressão que a gente obteve, né, no slide anterior, tá? Então, é exatamente a expressão do meu observador de estados, tá? Bom, aí eu vou fazer alguma álgebra aqui para juntar os termos parecidos, né? Eu vou ver que esse erro ponto é igual ao AX menos o AX chapéu mais o KO, que é o ganho que eu preciso calcular, CX chapéu menos o KO CX. Então, se eu colocar x menos x chapéu junto, em evidência, né, eu vou ver que essa expressão do erro ponto de t, ele vai ser igual ao a menos KOC, x menos x chapéu, que é exatamente o erro de estimação que eu estou cometendo ao tentar explicar o meu vetor de variáveis de estado real por meio do que esse observador entrega, que é o x chapéu, tá? Então, o meu E ponto vai ser igual ao A menos KOCE. E aqui eu obtive uma representação espaço de estados do erro de estimativa do meu vetor de variáveis de estado. Note que eu tenho aqui exatamente uma representação espaço de estados. E ponto é igual a uma matriz A de estimativa E. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o vetor KO, que eu conheço A e conheço C. Eu vou calcular o vetor KO de forma que esse A de malha fechada para esse modelo, né, ou esse A dessa equação de erro, ele tenha características que eu desejo. Então, eu vou colocar os autovalores desse observador da forma desejada, de forma que esse E ponto ele convirja para zero de alguma forma ao longo do tempo. Tá? Então, eu quero que esse erro convirja para zero de alguma forma. Tá? E é dessa forma que eu vou fazer para calcular o KO. Mais ou menos muito parecido lá com o que a gente fez na realimentação estática de estados. Bom, agora a questão é como é que eu faço para escolher esse KO, né? Que é o meu ganho, que é o ganho que eu vou usar para
pegar o erro da saída e fazê-lo, colocá-lo dentro do meu modelo de forma que o erro entre o meu x chapéu, que é a minha estimativa, e o x real da planta, ele convija para zero da forma mais adequada possível, com o menor tempo possível, ou seguir num perfil de convergência que é aquele que eu quero, tá? Então, a escolha de KO, ou melhor, dos autovalores associados à observação dos estados, ele terá um impacto direto sobre a qualidade da estimação. Se eu for lerdo demais, ou se eu escolher muito mal esses autovalores dessa matriz A aqui, ó, A menos KOC, essa matriz A de estimação, né, de observação, eu vou ter uma qualidade muito ruim da estimação. Vai demorar demais para eu ter os valores das variáveis de estado, faça aquilo que eu necessito, ou mesmo não vai convergir, tá? Então, de forma geral, como que a gente faz isso? Como que a gente escolhe esse KO? A gente escolhe os autovalores de observação para serem pelo menos 2 a 5 vezes mais rápidos que os autovalores de controle. Qual que é o propósito da observação de estados? Prover os estados que a realimentação estática de estados precisa para fazer o controle. Mas, quando eu fiz a realimentação estática de estados, eu escolhi uma matriz A de malha fechada que possuem polos espalhados no plano S ou no plano Z de acordo com uma escolha que eu fiz. Agora eu tenho que escolher também o KO do meu observador, de forma que ele proveja essas observações, a observação desses estados numa banda, numa velocidade suficiente para que o controle possa confortavelmente fazer aquilo que ele tem que fazer. Portanto, o meu observador tem que ser mais rápido do que o controle. Eu tenho que prover a observação mais rapidamente do que o controle necessita. E um jeito de eu fazer isso é escolher os autovalores dessa matriz de observação A menos KOC, de forma que esses autovalores eles sejam pelo menos 2 a 5 vezes mais rápidos do que os autovalores ou os polos, né? É a mesma coisa, os polos da minha malha de controle de realimentação estática de estados. Então, eu escolho os polos da minha realimentação estática de estados dentro daquilo que eu preciso para o sistema de controle. E aí, depois, se eu precisar fazer o observador de estado para essas variáveis de estado, eu vou escolher os polos dessa matriz essa matriz de observação, de forma que todos os polos eles sejam pelo menos 2 a 5 vezes mais rápidos, tá? Do que os polos do controle que eu preciso, tá? Aqui eu só tenho um problema. Se o sensor de saída, né, o sensor da saída da minha planta, ele tiver sujeito a muito ruído, ou seja, for um sensor, essa medição estiver muito corrompida por ruído, fazer o observador de estados muito rápido, muito rápido, também não é uma coisa muito vantajosa. Porque o meu observador de estados ele pode começar a responder muito mais ao ruído que está presente na saída do sistema do que, eventualmente, a dinâmica média daquele sistema, tá? Então, essa escolha entre 2 a 5 vezes mais rápido, tá? É exatamente para evitar que, no caso de que eu tenha um sinal de saída muito ruidoso, o meu observador de estados ele não tenha a tendência de responder muito mais para o ruído do que para o sinal, tá? Então, a gente faz essas escolhas de velocidade desses polos, né, exatamente levando isso em conta. Então, ali uma faixa de 2 a 5 vezes, em geral, tá bom. Se você tiver um ambiente muito ruidoso, você vai reduzir isso mais próximo de 2. Se você tiver um ambiente que é menos ruidoso na saída, na medição da sua saída do sistema, você pode aumentar um pouco mais, ali até uns 5 vezes, tá legal? Costuma funcionar bacana. Bom, como que a gente mostra que é possível fazer essa observação de estados? Note que a gente ainda não discutiu qual que é a viabilidade dessa estratégia de observação de estados funcionar, tá? Então, a viabilidade, ela vem por meio da observabilidade. Lembra daquele conceito que a gente falou em um dos nossos vídeos. Para que eu seja capaz de, a partir da saída, enxergar as variáveis de estado do sistema, eu preciso que todas essas variáveis de estado elas sejam observáveis pela saída do sistema. Ou seja, a saída do sistema tem que ser capaz de ver ou de representar bem a variação de todas as variáveis de estado que estão envolvidas ali. Isso implica que o meu sistema em malha aberta ele tem que ser observável. Porque se ele for observável, isso vai permitir com que eu implemente um observador de estados que, a partir da medição da saída do sistema, eu consiga representar, ou eu consiga estimar essa variável de estado que eu estou querendo, tá? Então, daí vem um teorema, que é parecidíssimo com aquele teorema lá da realimentação estática de estados, que é
O par de malha fechada A menos KOC, ou A, KOC, tá? Ele é observável se somente se o par de malha aberta AC for observável. Ou seja, apenas se o meu sistema planta for observável, ou seja, que a sua saída consiga representar bem a evolução de todas as variáveis de estado que estão ocorrendo dentro daquele modelo, eu vou poder usar isso para fazer um observador de estados, tá? Então, par de malha fechada AKOC é observável se somente se o par de malha aberta também for observável, tá? Só que isso me leva a uma observação muito importante. Note, eu tenho o teorema da dualidade, é um dos teoremas da relação entre controlabilidade e observabilidade, né? Então, se o par AC ele é observável, o par A transposto C transposto ele é controlável. Isso é o teorema da dualidade entre a observabilidade e a controlabilidade do sistema. E, portanto, a gente pode usar também a fórmula de Ackermann, que a gente já usou na realimentação estática de estados, também para projetar aqui o ganho KO, o ganho de observação. Então, eu uso a mesma ferramenta matemática para fazer as duas contas. O ganho da realimentação estática de estados e o ganho de observação do meu observador de estados. Isso graças ao teorema de dualidade, que leva um vínculo muito próximo entre o par observável e o par controlável. Então, eu posso usar a mesma ferramenta, fazendo apenas algumas pequenas transposições na minha equação, no meu sistema, na minha fórmula de Ackermann que eu vou usar para fazer o cálculo, tá? Então, vamos enunciar essa fórmula de Ackermann de observação. Sejam as matrizes A e C, essas matrizes da representação espaço-estados de um sistema físico observável, ou seja, o par AC ele é observável. E uma matriz de ganhos de observação KO, que é aquela matriz KO que eu vou usar para realimentar o erro entre a saída real do sistema e a saída do meu modelo de observação. Suponha que desejamos uma alocação de autovalores da evolução de erro de observação definido por um polinômio característico ΔMF de observação de lambda de observação. Ou seja, aqui eu estou escolhendo os polos de observação, onde que eu quero que os polos do meu observador estejam, né, no plano S ou no plano Z. E aí a gente lembra daquela outra dica. Esses polos eles têm que ser posicionados, né, de forma que eles sejam pelo menos 2 a 5 vezes mais rápido que os polos da planta que você usou para fazer a realimentação estática de estados, tá? Mas aqui eu vou ter também um polinômio característico dos polos de observação que eu escolher para este observador, tá? Então, a matriz de ganhos de observação KO, ela é dada por KO é igual a delta de malha fechada de observação aplicada sobre a matriz A do sistema, a matriz de observabilidade inversa e o vetor SO, que é um vetor coluna, que ele tem a mesma dimensão, o mesmo número de elementos da matriz A do meu sistema e que ele é um vetor coluna em que todos os elementos são zero, exceto o último elemento, tá? Então, se você observar, essa fórmula de Ackermann de observação, ela é muitíssimo parecida com a fórmula de Ackermann de controle, que a gente estudou no outro vídeo. A única diferença é que as coisas estão trocadas de lugar. E a razão para isso é exatamente o teorema da dualidade. Se eu pegar e aplicar o teorema da dualidade sobre essa fórmula de Ackermann de observação, eu chego na fórmula de Ackermann de controle. Se eu aplico o teorema de dualidade sobre a fórmula de Ackermann de controle, eu chego na fórmula de Ackermann de observação. Claro, lembrando que aqui o par é o AC, porque é a saída, tá? Então é a matriz A e a matriz C da saída do sistema, tá? Mas o cálculo dos ganhos do meu observador de estados ele é feito basicamente da mesma forma, seguindo a mesma matemática da fórmula que eu uso para calcular os polos, o ganho de controle da minha realimentação estática de estados, tá? Lá eu uso a matriz de controlabilidade inversa, aqui eu uso a minha matriz de observabilidade inversa. Ou seja, a observabilidade é C', a primeira linha é o vetor C, depois a segunda linha é C vezes A terceira linha é C vezes A ao quadrado e assim sucessivamente até você chegar numa matriz de observabilidade que tem a mesma dimensão da matriz A do seu sistema original, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver como que é a matemática da coisa, tá? Então, de novo, eu tenho esse sistema aqui em espaço de estados, tá? Um sistema discreto. Xk mais 1 é igual a uma matriz A, x de k, mais uma matriz B, U de k.
e y de k é igual a c x de k, tá? E a gente deseja projetar um observador de estados com polos em 2 pontos do plano Z, 0,25, que multiplica 1 mais ou menos j, tá? Naturalmente, esses polos, eles foram escolhidos aqui no exemplo arbitrariamente, tá? Mas no caso desse aqui ser um observador que vai ser usado para realimentar os estados para essa planta, naturalmente, esses polos aqui eles têm que ser alocados de forma que a velocidade de resposta desse observador seja pelo menos entre 2 a 5 vezes da necessária para a malha de controle, tá? O polinômio característico para esses polos, então, ele é dado por esse ΔO de z, que vai ser z ao quadrado menos meio z mais 0,125, perdão, que é exatamente o polinômio que carrega esses dois polos aonde eu quero alocar os polos do meu observador, tá? Bom, aí inicialmente o que eu faço? Eu pego o polinômio característico sobre a matriz A da planta. Então eu pego esse ΔO e aplico a matriz A. Isso vai dar A ao quadrado menos meio vezes A, mais 0,25, uma identidade 2 por 2, e isso vai chegar a essa matriz na expressão 8, que é exatamente o polinômio característico dos polos que eu quero alocar do meu observador sobre a matriz A do sistema, tá? Já a matriz de observabilidade ela é basicamente uma matriz de mesma dimensão da matriz A, formada da seguinte forma. O vetor C é um vetor linha, né? Então C é a primeira linha dessa matriz e a segunda linha C vezes A, tá? Aqui simplesmente eu coloquei esse ponto e vírgula aqui para dizer exatamente isso, que são linhas empilhadas, tá? Então eu tenho a linha C, que é o vetor C da minha matriz, e logo abaixo eu tenho C vezes A, tá legal? E isso vai dar uma matriz de identidade, que obviamente, né, tem posto cheio e, portanto, é não singular, admite inversa, tá? E o vetor de projetos, ele é o SO, que é igual a um vetor coluna, em que todos os elementos são zero, exceto o último. E esse vetor coluna, ele tem o mesmo número de elementos das variáveis de estado do sistema. Então, vai ser 0, 1, um vetor coluna. Então, o vetor de realimentação do observador, né, aquele vetor KO que eu preciso calcular, ele é dado pelo quê? Pelo ΔO de A, ou seja, a matriz A aplicada sobre o polinômio característico que representa os polos, onde eu quero colocar o observador, a matriz de observabilidade inversa, tá? Que é exatamente a identidade da inversa é a própria identidade, e aquele vetor coluna SO, que é 0, 1. Tá? Quando eu faço essa conta, eu chego ao meu vetor de observação, que é igual a 0,8, é um vetor coluna, tá? Então 0,8 e 0,465, tá? Que está escrito como linha transposta, tá legal? Então é 0,8, 0,465, e assim a gente conclui o projeto do observador de estados, tá? E esse observador de estados, ele vai ser tão bom quanto melhora a capacidade deste modelo em representação em espaço de estados de representar de fato as características reais do sistema. Obviamente isso é um modelo, tá? Então a gente não pode esperar que o modelo ele seja perfeito em relação àquilo que a planta está executando. Mas quão melhor este modelo em representação em espaço de estados conseguir obter uma interpretação, ou seja, conseguir representar a relação entre a entrada e a saída da minha planta, tão melhor será o meu observador de estados para aquele modelo que eu escolhi. Bom, então é isso aí. A gente viu neste vídeo como que a gente faz para fazer um observador, um estimador das variáveis de estado do nosso sistema. O que a gente precisa ver agora é simplesmente se ao fazer o projeto deste observador dos estados, eu não vou interferir na dinâmica de controle, na estabilidade do controlador que eu já tinha feito antes. Ou seja, quando eu juntar esse observador de estados com a minha alimentação estática de estados, eles vão começar a brigar e vou ter problema de estabilidade? Isso é uma coisa que a gente vai discutir no próximo vídeo, tá bom? A gente fica por aqui. Um grande abraço, até lá. Valeu, tchau, tchau.